Olá, me chamo Jaime Santos, te abençoe grandemente nesse dia, não somente a ti, mas como toda a tua família. Já quero aí te incentivar a te inscrever no nosso canal, deixar teu like, assim você vai estar nos ajudando também no crescimento do reino de Deus e também no crescimento do nosso trabalho. Não esqueça de compartilhar nas tuas redes sociais. Hoje nós vamos estar vendo então Mateus capítulo número 3, que vai falar a respeito de João Batista. Eu quero ler contigo aqui então o primeiro versículo que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, pregai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João Batista tinha suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém em toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Primeiramente, deixar bem enfatizado que muitas vezes há algumas dúvidas a respeito de João Batista, sobre o Evangelho de João. João Batista, ele é filho de Isabel e filho de Zacarias. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 1. E agora, João, o evangelista, João, o apóstolo de Jesus, o apóstolo do amor, ele já era filho de Zebedeu e tinha por irmão o Tiago, e você vai encontrar isso em Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 2, você vai ver aí quando Jesus ele faz a separação dos discípulos, e ali está, né, falando a respeito do evangelista João. O primeiro versículo que nós vemos aqui, de Mateus 3:1, vai falar assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Uma coisa que nós devemos entender é que, independente da situação que nós estivermos, nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Não podemos parar de confessar Jesus Cristo na nossa vida. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, continue pregando o Senhor, dando testemunho do Senhor. O versículo 2 diz assim: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uma coisa que João Batista veio fazer aqui nessa terra foi pregar arrependimento. João Batista ele não veio fazer milagre, ele veio pregar o arrependimento. Porque esse foi o objetivo de João Batista vir antes de Jesus, preparar o caminho do Senhor. Nós vamos ver isso ali onde é que diz assim, no versículo 3: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ou seja, está dizendo que João Batista ele viria pregar o arrependimento, preparando o nosso coração, porque Jesus viria e nosso coração teria que estar preparado para receber o Senhor. Mas para nós estar preparado para receber o Senhor, nós teríamos que nos arrepender da nossa vida de erro, nossa vida de pecado, a nossa vida de distância do Senhor. Então, João Batista, ele não veio fazer outra coisa a não ser pregar o arrependimento. O versículo 4 diz assim: Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, João Batista, ele não era uma pessoa muito formal, até porque a pessoa vivendo muito formal dentro da igreja, se posicionando formalmente somente, ele de alguma forma impede a sua comunhão com Deus. Porque na verdade nós temos que ter liberdade diante do Senhor, né? Então a formalidade acaba atrapalhando, e isso não pode atrapalhar. João Batista, ele não era uma pessoa formal. Ele é uma pessoa que se colocava diante de Deus e ficava satisfeito com aquilo que Deus dava para ele. O alimento dele era mel silvestre, a roupa dele não era tão assim elaborada como a dos fariseus. Então, não é uma questão de eu ter grandes coisas ou ter uma vestimenta boa, né? E é que eu vou estar de bem com Deus. Isso não quer dizer. E o próximo ponto diz assim:
No versículo 5 diz assim: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província de adjacente do Jordão. Aqui nós vemos uma coisa, que quando a pessoa ela é chamada por Deus, ela tem algo de Deus na vida dela, ela não precisa fazer grandes coisas. As pessoas vão vir, as pessoas vão ver. O testemunho que ela mostra diante da sociedade já vai fazer com que as pessoas sejam atraídas pelo poder de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo que está na vida da pessoa. Eu não preciso ser um famoso para as pessoas virem a mim, não. As pessoas vão se chegar conforme Deus enviar. Deus, ele olha o nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, se você está com esse teu desejo no coração de servir a Deus, de levar pessoas a Cristo, viva na presença do Senhor. Viva anunciando o Evangelho através das tuas atitudes, do teu bom testemunho. E pessoas virão a ti buscando socorro para encontrar-se com o Senhor. Versículo 5 diz assim, versículo 6, digo: e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ou seja, quando a pessoa vem diante de nós, quando nós temos nosso coração voltado para a palavra de Deus, mesmo passando por tantas dificuldades, porque que João Batista ele pregava no deserto, pregava numa situação bem difícil mesmo, e quando o nosso coração está voltado para Deus, nós vamos, mesmo em meio à dificuldade, nós vamos passar isso, e com isso as pessoas vão olhar para nós e vão imaginar, vão pensar assim, dessa forma: como ele pode, como ela consegue, passando por tanta dificuldade, estar firmada no Senhor? Então esse momento, essa situação que tu está vivendo, não é porque Deus te desamparou, não, é para que pessoas olhem para você e vejam como é possível servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E elas vão ver Deus na tua vida, na nossa vida, e vão se chegar ao Senhor buscando o arrependimento, buscando o batismo e para servir a Deus. No versículo 7 diz assim, vendo eles muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui João Batista ele fica surpreso que até pessoas que não conheciam a Deus, eram contra Deus, eram mesmo críticos dele, agora decidiram vir ao arrependimento. Isso é algo muito maravilhoso. Então, por mais que nós pregamos o Evangelho, por mais que nós vivemos o Evangelho, isso muitas vezes Deus vai nos surpreender, trazendo pessoas que nós nem imaginávamos que iriam se converter. Então, por isso é importante nós sempre estarmos orando pelas pessoas, não desistir delas. O versículo de número 8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, quando uma pessoa ela se arrepende, esse arrependimento ele é genuíno. Esse arrependimento ele vem de dentro para fora. Não adianta nós acharmos que nós estamos dentro da igreja, que nós estamos fazendo isso e aquele outro, se na verdade nós não nos arrependemos. Deve ter o arrependimento genuíno, e Deus ele sabe se verdadeiramente nós nos arrependemos ou não. É preciso nos arrependermos. Todo dia é dia de arrependimento. Não adianta nós vivermos uma vida simplesmente de fachada, e se dentro de nós mesmos nós não nos arrependemos. Nós precisamos liberar perdão para as pessoas. Nós precisamos entender que sem o perdão eu não vou ver a glória de Deus. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Então, frutos dignos de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós damos esses frutos, nós ajudamos. Esses frutos ele é visível não só para nós, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta. É preciso nós gerarmos frutos. O próximo ponto diz ali, no versículo 9: não presumais vós mesmos dizendo que temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos dar frutos. Não é porque estou na igreja que eu sou salvo, não. É mediante o meu bom testemunho, mediante as obras, mediante o fruto que eu vou dar. Se eu dou um bom fruto, quer dizer que eu estou agradando a Deus. Mas se eu dou um mau fruto, eu estou desagradando a Deus. Eu tenho que dar bons frutos para ser agradável ao Senhor e
passando este momento de deserto, Deus vai me abençoar. O deserto, ele não dura para sempre. Jesus foi tentado no deserto, provado no deserto. E o que diz a palavra depois, quando terminou ali os 40 dias, depois que ele venceu a tentação do diabo? A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a ele. E não vai ser diferente contigo. Você está passando no deserto, você está sendo fiel a Deus. Daqui a pouco mais, passou essa aprovação aí, os anjos de Deus vão te servir. E você vai dizer, pá, como é bom servir ao Senhor. Continuando aqui, no versículo 10 diz assim, ó, agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, se nós não produzirmos bons frutos, seremos cortados, arrancados. A Bíblia diz que o machado está à raiz das árvores. A árvore, aquela árvore que não está dando bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então, neste dia, procure dar bons frutos, bom testemunho na presença do Senhor, para que você tenha oportunidade de desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. E você vai desfrutar disso quando você estiver dando os bons frutos. Então lembre-se, arrependimento. Temos de ter arrependimento. Todos os dias devemos nos arrepender. No arrependimento, nós alcançamos intimidade com Deus. E nós alcançamos a intimidade com Deus, consequentemente, há mudança de dentro para fora. E quando há mudança de dentro para fora, há bons frutos. A Bíblia vai dizer ainda que quando uma árvore dá bons frutos, ela é podada para que dê mais frutos ainda. Então, quem sabe, esse deserto que nós estamos passando seja um momento de poda, né? Mas é para você dar mais frutos ainda. Deus te abençoe nesse dia. E um grande abraço e até o próximo vídeo.